queridos, ei, que alegria estar aqui com vocês para mais uma live de domingo falando sobre comportamento humano. Tão importante nós tratarmos desse tema que não é falado pela sociedade. Boa noite, Selma, boa noite, Lígia, boa noite a todos. Se fala de tantas coisas aí na sociedade, mas não se fala sobre comportamento humano, sobre o nosso comportamento. E é importante ressaltar que quando a gente está falando de comportamento humano, estamos falando do nosso comportamento, não do outro, que já é uma questão aí. Fica apontando o comportamento do outro, mas não olha para o nosso próprio comportamento. Não se olha, não se estuda, não se vê sobre o seu próprio comportamento. É isso que a gente fala aqui, domingo às 19 horas, 19h07, por volta desse horário. Nós estaremos aqui mais ou menos 40 minutos juntos e eu vou falar sobre hábitos. Vou trazer 5 pontos importantes sobre hábitos. Hábitos, mudanças de hábitos, o que é isso? Vou conversar um pouquinho ao longo desses 40 minutos aqui até 8 horas da noite, um pouquinho depois talvez. Todos nós temos hábitos na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós não olhamos. A rotina é um hábito, o hábito está aí, na rotina do nosso dia a dia. Qual a importância de olharmos para isso na nossa existência e na nossa evolução? Essa é a grande questão. Como que isso está conectado? Nosso hábito, nossa rotina, com a nossa evolução, com os problemas que nós enfrentamos na nossa existência. Essa é a grande questão. É isso que precisa ser visto. Está diretamente conectado, diretamente relacionado os nossos hábitos, a nossa rotina com as questões que nós não temos resolvido na nossa vida, seja nos nossos relacionamentos, na nossa parte financeira. Muita gente fala isso para mim. Eu pergunto: qual o pepino que está aí na sua vida? Qual que é o propósito? Na minha parte amorosa, na minha parte financeira. A grande maioria, esmagadora, me responde isso. E não compreende que está diretamente conectado aos hábitos, aos bons, maus hábitos ou à falta de hábito. É isso que nós vamos falar hoje aqui. Eu vou trazer 5 pontos importantes em relação à questão dos hábitos. A importância do hábito na vida cotidiana, que é um pouco que eu trouxe aqui. A necessidade de conceitos e propósitos para que você possa avaliar a questão dos seus hábitos ou novos hábitos. Terceiro que eu vou falar, estou trazendo 5 pontos aqui. A conexão entre conceito, propósito e motivação para que essa mudança aconteça. O quarto ponto que eu vou trazer é a necessidade de uma autoavaliação constante, uma reflexão para que você possa ter essas mudanças de hábitos. E o quinto e último ponto, qual que é a influência dos hábitos na realização do seu potencial como ser humano? Esses 5 pontos eu vou estar trabalhando ao longo desses 40 minutos que nós estaremos aqui. Então, antes de tudo, da gente começar realmente a entrar no tema e eu desenvolver esses 5 pontos, eu vou pedir que, se você está assistindo essa live depois, que você compartilhe ela. Que você envie para outras pessoas. E se você está aqui agora comigo, que a gente possa estar enviando esse aviãozinho aqui, embaixo, para o maior número de pessoas possíveis, para chamar as pessoas a estarem com a gente agora. Só você clicar nesse avião
e selecionar as pessoas da sua lista, colocar um textinho embaixo, básico, venha para a live ou algo assim, e disparar para as pessoas. Nós conseguimos fazer em 2 blocos de 50. Marque a pessoa. No meu caso aqui, a Nara Suzana é a última, é quem eu vou pegar novamente depois. Live começando. Qual a importância dos hábitos em nossas vidas? Pronto, é um, né? É um tema. E aí dá pra gente fazer uma segunda lista. Eu costumo colocar a lista lá para baixo e eu venho clicando até a pessoa que eu marquei, que é a Suzana. Já não lembro o primeiro nome, mas lembro o segundo nome e lembro a fotinho que é preta e branca aqui. Naira, tá aqui, ó. Naira Suzana. Pronto. Disparado. O pessoal vai vendo e vai. Perguntas? Tragam suas perguntas. Interajam, que é importante, tá? Durante a live. Então, amados, sem mais delongas, nós vamos ao primeiro ponto que eu trouxe para vocês, que é a importância dos hábitos na nossa vida cotidiana. Acreditava-se antigamente que a repetição das ações levava à formação do caráter do ser humano, que era só ele repetir isso, que isso estava resolvido. Os hábitos, eles são fundamentais porque ele vai moldar a nossa ética. É a partir dos nossos hábitos. Boa noite, Elaine, boa noite a todos que estão chegando aqui. É a partir dos nossos hábitos que se molda a nossa ética, o comportamento, e vai refletir isso em quem nós somos e como nós vivemos. Fala, nego sonhador. Boa noite, Elizabeth, boa noite a todos. Então veja, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? São os hábitos que moldam a minha ética ou é a minha ética que ditam os meus hábitos? Isso é importantíssimo nós refletirmos sobre isso. Como que uma coisa e outra ela influencia na nossa vida cotidiana. Se nós não temos ética, e as pessoas não entendem o que é ética, confundem com o que é moral, com o que é responsabilidade, há uma confusão sobre isso. Eu vou explicar aqui para vocês. Estejam com o seu caderno e lápis na mão para que vocês possam anotar tudo isso, que é importante. Eu vou trazer coisas importantes. Se vocês entenderem o que eu estou trazendo e aplicarem isso na vida de vocês, eu garanto para vocês que transformações já começarão a acontecer na vida de vocês. Anotem, prestem atenção, fiquem aqui atentos. Se você está chegando aqui na live agora, clica nesse aviãozinho, dispara para as pessoas, para que venha o maior número de pessoas aqui para escutar sobre esse tema tão importante. Veja, moral é aquilo que há na cultura de um grupo, seja o núcleo familiar, seja a família como uma família maior, seja esse condomínio que eu moro, que tem 20 blocos aqui, seja o município, o estado,
Cada conjunto de pessoas, ela tem uma moral em que ninguém precisa falar. É sabida essa moral. Isso tem a ver com a cultura. Você observa, quando você entra na casa de alguém, você vai perceber qual é a moral que tem naquela casa, que não tem a ver com a ética, tem a ver com a moral, os costumes que aquela família tem, com aquele conjunto tem. A ética, ela se constrói. A ética está ligada diretamente a acordos que você faz. E esses acordos podem ser ajustados de tempo em tempo. Eles não são pétreos, não são, né, firmes e não muda, como leis que nós temos na Constituição, pétreas, que não muda. Teria que mudar a Constituição para mudar isso. A ética não é isso. A ética se constrói nesse conjunto. Então, os nossos hábitos, eles precisam estar pautados na nossa ética. Ô Fabrício, querido, que bom ter você aqui, saudade de você, viu, meu irmão? Manda um beijo pra Ruth. Perguntei se ela tá bem, depois você me responde lá, viu? Saudade. Em novembro nós estaremos aí em Brasília. Aproveito aqui já para fazer o convite a vocês. Nós estaremos dando a nossa imersão anual lá na Chapada dos Veadeiros, de 6 a 10 de novembro. Se você se interessa, e eu acho que deveria se interessar, né? Escreve pra gente no direct, você vai ter mais informações, tá? E a gente vai ter a oportunidade de se ver, Fabrício, né? Em novembro. Tá aí, já tá. Nós estamos em setembro, outubro, novembro. 2 meses e pouquinho. Passa rápido, 9 semanas. Que é um tiro. Daqui a pouco nós estamos no final do ano. Então vejam, queridos, a ética, ela se constrói. Ou seja, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o nosso hábito, ele reflete a nossa ética. Olha que loucura isso. E se eu não tenho uma ética, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e cara, e aí a coisa não funciona. E as pessoas têm problemas e não sabem por que tem problemas, entende? Nos relacionamentos, na parte financeira, na profissão, na carreira, naquilo que se chama de trabalho, que é um sacrifício, um fardo. Eu sempre digo aqui, a gente não trabalha, a gente produz ativos. Ativos de ideias, ativos de relações e ativos materiais. Então, quando você tem uma ética, e para você ter ética você precisa de ter conceitos, não é possível você ter ética sem que você tenha conceitos filosóficos e espirituais. Para que você construa essa ética sua, a ética com o próximo, com seu parceiro, seu cônjuge, com seus filhos, com seus parceiros de negócio, com seus vizinhos. Não é possível você construir uma ética se você não tem conceitos filosóficos e espirituais firmes. E eu não estou falando de doutrina aqui, nem estou falando de estudos filosóficos. Você não precisa se tornar um filósofo para ter conceitos filosóficos. Não confunda isso. Não precisa se tornar um Cortella, não precisa adquirir os conhecimentos que eu adquiri, porque esse é meu ofício. Não é disso. São os seus conceitos a partir de um pensar. Então eu tenho uma vela aqui na minha frente e eu penso, por que essa vela na minha frente? Só essa pergunta do porquê e para que essa vela, eu já começo a desenvolver conceitos sobre essa vela. Se a vela está aqui por estar, se essa mesa está aqui por estar, eu não sei por que ela está e não tem sentido algum ela está aqui, porque eu não sei nem o sentido. Ah, porque está decorando, porque nós precisamos sentar para comer. Ora, espera um pouquinho, né? Isso é o que a moral diz, né? Comer em cima da mesa, não no chão. Se eu vou fazer um teatro do absurdo, como eu fiz durante muito tempo,
como artista, que fui durante 28 anos, eu poderia até comer no chão para mostrar o absurdo que é. E quanto melhor é, talvez, ter uma mesa para você comer. Ou inverter os valores. Dormir em cima de uma mesa, comer em cima de uma cama, por exemplo. Mas tem que ter um porquê. Qual é o porquê? Chocar pelo absurdo que é. Percebe o conceito? Então, se eu tenho uma vela, por que eu tenho essa vela? E ela está aqui, a velinha. Qual é o conceito dessa vela? Aqui. Iluminar. Iluminar. Por que iluminar? Porque eu quero trazer luz a vocês. Pronto, olha. Nós já temos aqui 3 conceitos novos. Só de eu pensar um pouco por que e para que essa vela, o que ela significa para mim. É a partir desses conceitos que nós vamos construir a nossa ética e, portanto, trazer essa ética para o nosso cotidiano. E esse cotidiano forjando o que? O nosso caráter, que é mutável. Percebam? Há uma distorção de que uma pessoa de caráter é aquela pessoa que não muda, falha. Não existe isso. O caráter se muda, se molda. A formação vai se dando por meio da precisão de conceitos filosóficos e espirituais nos nossos hábitos do dia a dia. No hábito de escovar o dente, no hábito do falar, do hábito do conviver, do hábito de se alimentar, do hábito de dormir, do hábito de acordar, do hábito de produzir, do hábito de olhar, do hábito de respirar, das ações que nós temos no dia a dia. É a partir daí que vai se construir. Então, a importância do hábito na vida cotidiana, em que nós não olhamos. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E caranguejo que dorme, a onda leva. E aí a gente vai nesses ditados populares maléficos. Maléficos. Esse é um tipo de ditado igual a tirei o pau no gato, entendeu? Que a gente não tinha consciência e cantava isso quando criança. Então, primeiro objetivo, a primeira premissa que nós temos aqui em relação aos hábitos é a importância dos hábitos. Tragam suas perguntas, suas indagações, suas reflexões. A partir do que eu estou trazendo, que eu estou estimulando em vocês, o que é que emerge? Quais são as dúvidas que emergem a vocês? Escrevam aí no chat. Vai ser bem legal. Segundo ponto importante. A necessidade de conceitos e propósitos para que você avalie a mudança ou a implementação de um novo hábito. Essa é a segunda premissa. A nossa ação, ela precisa ter uma clareza de racionalidade que vai guiar o nosso entendimento, a nossa sabedoria conectada ao propósito. É o propósito que vai trazer essa razão, vai despertar essa vontade, que nós vamos falar mais no terceiro ponto, que é a motivação, vai te estar trazendo essa motivação. Sem um conceito e um propósito bem definido, você não vai ter uma base sólida para que você avalie se aquele hábito é bom ou aquele hábito é ruim. Ou se tem um novo hábito que eu preciso introduzir na minha vida, ou tem um hábito que eu preciso extrair da minha vida. Só a partir de conceitos claros, que vai me trazer propósito e sentido, sobretudo, eu vou poder avaliar se aquele hábito é um bom hábito, um mau hábito, ou se falta hábito na nossa vida. Essa conversa toda me fez lembrar agora algo que meu avô dizia, com muita sabedoria.
seu Dudu, dizia: você tem dúvida do que fazer? Pense o que o seu pai falaria. E eu avanço um pouco essa fala sábia do meu avô. Pense o que Deus falaria. O que Deus falaria do seu hábito. Salve, Patrícia. Que bom que você está aqui. Que bom que vocês estão aqui. Tem alguns aqui que eu tenho trocado um pouco. Marli, seja bem-vinda, querida. Tem alguns de vocês que eu tenho trocado, tenho escrito, a gente tem se comunicado. Eu respondo a todos. Alguns me perguntam: é você mesmo, Luiz Marcelo? Sou eu mesmo que estou respondendo. Sou eu mesmo. Algumas mensagens generalizadas de convite para live, etc., é minha equipe que está fazendo. Mas respostas sobre perguntas de vocês e coisas que, enfim, que são importantes, individual, todas eu respondo. Não tem ninguém. Sou eu me comunicando com vocês, viu? Patrícia Costa. Então, se você tem pergunta, faça perguntas aqui ou no direct, eu vou te responder. Talvez demore um pouquinho, mas eu respondo todas. De manhã eu pego lá a lista, não lido, e vou respondendo todas. Algumas por áudio, outras por texto, e assim por diante. Então vejam, avaliar. Nós falaremos sobre isso, mas se nós não tivermos um conceito e propósito vai se dar de acordo com os seus conceitos, como eu disse na premissa passada, e esses conceitos eles precisam ser filosóficos e espirituais. Se eles não acontecerem na sua vida, em tudo, comece com as coisas mais simples, ou pegue um ponto mais cabeludo, mas você precisa parar e pensar. O ser humano deixou do gosto de pensar, cansa o cérebro raciocinando coisas que não precisam raciocinar, e aquilo que precisa que é parar e filosofar de uma forma clara. Não é para trazer confusão, não entendam bem isso, não é para trazer confusão, é para trazer clareza. Não se faz. Eu sempre digo, preguiça mental é mortal, mortal para a alma. Mortal para a alma, não é para o corpo físico. Seus hábitos, eles não podem ser mudados ou introduzidos se você não tiver uma compreensão clara do conceito, do propósito e do sentido daquilo. Aqui eu estou falando algo, uau, cara, tão profundo, tão simples, mas tão profundo ao mesmo tempo. Eu sei que não é fácil. Eu levei muito tempo para compreender isso que eu estou trazendo para vocês e para implementar isso na minha vida. A forma com que eu trago para vocês, degustada, fácil, levou anos para eu entender isso. Vocês raramente vão escutar o que eu estou trazendo aqui para vocês. Raramente. Eu estou dando algo tão raro, tão preciso, tão precioso. Se você compreender isso que eu estou trazendo, a necessidade de você parar e pensar sobre os seus hábitos, sobre as ações do seu dia, sobre o conceito dela, por quê e para quê, e entender o que você entende espiritualmente, filosoficamente sobre aquela vela, sobre essa água que eu vou beber aqui agora.
A resolução das questões da sua vida está dentro de você. Conheça-te a ti mesmo. 4.000 anos já se fala sobre isso. Todos os grandes sábios vão falar o que eu estou dizendo para vocês. Que a resposta está dentro. E onde ela está dentro? Porque, está dentro, mas onde? É nisso, no desenvolvimento de conceitos filosóficos e espirituais. Então não é possível você avaliar para implementar ou mudar hábitos se você não tem esses conceitos e esses conceitos te dando propósito e sentido para aquilo. Sua ação, ela precisa ser guiada pelo entendimento desse conceito e desse propósito, para que você tenha uma noção clara das mudanças. Se você não tem essa clareza, pergunte para pessoas à sua volta que talvez tenham essa clareza. Converse com seus pares. Uma aprendiz, né? Uma seguidora, vocês são aprendizes, hóspedes, estou hospedando vocês na minha casa, me disse essa semana: eu tenho uma bebê de 5 meses, meu casamento está indo pro ralo, estou preocupada. E eu disse para ela: antes eram só vocês dois, agora são vocês dois mais um bebê, e que aparece do nada. A rotina, os hábitos que vocês tinham já não são mais os mesmos, e é de uma hora para outra. Onde não tinha nada, de repente aparece um ser ali precisando de amor, carinho, comida, com todas as suas necessidades, e nem aí, no bom sentido, para o pai e para a mãe, porque nem sabe o que é pai e mãe. Ele está ali, simplesmente ali. Traz uma revolução para 2 pessoas, para esse casal. E se esse casal não conversar sobre isso, se ele não entender que eles continuam com uma vida própria e continuam com a vida de casal, apesar daquele ser, se não entender isso, o casamento vai realmente falir. Chico Anísio falava isso: quer destruir um casamento, tenha filho. Ele brincava. E ele falava da vida dele. Falou: todos os meus casamentos acabaram depois que eu tive filho. O que tem a ver o filho com isso? O que tem a ver o casamento? Nada. Nada. É a pessoa ou as pessoas que não sabem lidar com aquela nova situação, não tem estrutura e não tem bons conselheiros à volta. Eu disse para essa aprendiz: tenha bons conselheiros à sua volta. Eu estou dando um exemplo, mas isso pode ser um novo trabalho, né? Isso pode ser várias coisas que de repente aparecem na sua vida. Então, o segundo ponto, a segunda premissa, é a necessidade de ter conceitos e os propósitos para que você avalie essa mudança na sua vida. Terceiro ponto. Estão anotando aí? Quem que vai escrever aí? O primeiro ponto. Escrevam aí no chat. Deixa eu ver quem que vai escrever. O primeiro ponto. A importância dos hábitos na vida cotidiana. A importância dos hábitos na vida cotidiana. Foi o primeiro ponto que nós tratamos. O segundo ponto, segunda premissa, a necessidade de conceitos e propósitos. Os propósitos vêm a partir do conceito e sentido para que você avalie se deve mudar, como deve mudar, o que deve mudar, o que deve implementar ou não de hábitos na sua vida. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, vamos ao terceiro ponto. A conexão entre conceito, propósito e motivação para que gere essa mudança. Para que gere essa mudança.
Veja, em um nível mais elevado, aquela ética que eu falei no primeiro ponto, que ela é construída a partir dos conceitos, ela parte de nós. Mas veja, a nossa ação, ela reflete o nosso convívio social. Concordam? Não é assim? Então veja, as mudanças, os nossos hábitos, precisam estar alinhados com esse segundo ponto, com a segunda premissa, que são os conceitos filosóficos e espirituais. O propósito daquilo. Para quê? Para um bem maior. A partir do momento que você desenvolver esses conceitos e entender o propósito disso, o sentido, automaticamente isso vai fazer um sentido também para o outro. Não só para você, mas para o outro também. Quando se fala de um bem maior, esse bem maior parte de você para um bem maior seu. E automaticamente, não de uma forma egoísta, não de uma forma egocentrada, mas ecocentrada, que esse bem maior que você está adquirindo a partir desses novos hábitos se reflita também de uma forma social e planetária, mas parte de você para fora. A motivação de você mudar um hábito, seja qual for, ou implementar um hábito, ele está diretamente conectado, salve Nieta, ele está diretamente conectado com o sentido e o propósito daquilo. É isso que vai estar te dando motivação. Isso vai influenciar completamente a determinação do sucesso dessa mudança. Não é possível, ou só é possível implementar essas mudanças ou introduzir um novo hábito no cotidiano do nosso dia a dia a partir de uma motivação. Você precisa dessa motivação. Então eu sempre carinhosamente brinco. Você pergunta para a pessoa, você quer tomar banho? E ela fala, não. Estou cansada, não vou tomar banho aqui agora. 5 minutos depois você vê a pessoa entrando no banho. E você pergunta para ela, espera um pouquinho, mas você disse agora que você não queria tomar banho. O que aconteceu? Continuo sem vontade de tomar banho, estou cansado. Mas eu quero estar limpa. Porque eu vou dormir. Eu quero dormir limpa. Ontem eu falando com uma outra aprendiz, em uma situação deplorável, ela me relatou, eu estou fedendo, eu não tenho vontade de sair da cama. Motivação. Percebe? Porque teve uma série de perdas na vida dela, perdeu o filho, uma série de coisas, um drama que todos nós carregamos, em maior ou menor grau. Cada um tem seu fardo. E o que eu fiz? Eu fui mapeando para buscar onde estava a motivação dela. E eu descobri que ela tem 2 netinhos, que um mora com ela. E eu fui criando motivação para ela. Nossa, seu neto, né? Que lindo, fala um pouco sobre ele e etc. Eu fui motivando ela a ela entender que o neto precisava dela, pequeno, que o filho partiu, e a nora não cuida do menino. O sentido da vida, fui dando o sentido da vida para ela, falando a respeito
da obra de Deus, que não tem a ver com a obra dos homens diretamente. Ou seja, eu fui motivando ela até o ponto que eu disse: você precisa tomar banho, porque ela gosta de água. Então eu peguei esse gancho. Eu disse: quero que você levante agora. Eu preciso da sua ajuda. Você quer ajuda? Quero. Mas eu só vou facilitar. Você tem que fazer as coisas. Você precisa me ajudar a te ajudar. Você me ajuda? Te ajudo. Então levante agora. Conte 5, 4, 3, 2, levante. Levantou, levanta. Vai para o banho agora. Vai para o banho. Você usa aqui roupa de cor preta. Não usará mais preto. Tudo aposentado preto. Você só usará agora roupa clara. E tudo a partir da motivação e implementar hábitos simples que vão conectar ela com a natureza dela, com a natureza de Deus. Pronto, está resolvida a história. Está resolvida a história. Simples. Simples. Conexão entre conceito, propósito e motivação. A motivação vai vir do propósito, o propósito vai vir de conceitos filosóficos e espirituais. Pegaram? Aí vai influenciar tudo na sua vida. Terceiro ponto. Ninguém escreveu aí, hein? Pedi para vocês escreverem e não escreveram, hein? Vou falar sobre o primeiro ponto de novo. Seja bem-vinda, Cibele. Primeiro ponto, a importância dos hábitos da nossa vida cotidiana. Eu falei sobre moral, sobre ética. A importância da gente entender, né, o hábito na nossa vida cotidiana. Segunda premissa, escreva aí, a segunda premissa. A necessidade do conceito vir, o propósito vir do conceito e ter conceito e propósito para avaliar as mudanças que precisam ser feitas na nossa vida ou implementado na nossa vida. Os novos hábitos a partir daí. Terceiro ponto. Obrigado, Solange. Terceiro ponto, a conexão entre conceito, propósito e motivação. Para que venha um novo hábito ou uma mudança de hábito. Que eu entenda isso. Isso só vai vir, eu só vou estar motivado se tem um propósito e sentido. Isso só vem pelos conceitos. Senão ela não vem, não funciona. Quarto ponto. Estão anotando aí? Quarto ponto. A autoavaliação e reflexão para que você possa mudar esses hábitos. Autoavaliação e a reflexão para que você identifique hábitos que são benéficos e que precisam ser modificados. Aqui entra algo que eu trago há anos e falei hoje na leitura do livro. Sobre isso. Nós temos todo mês um encontro, nós lemos um livro por mês e temos um encontro sobre esse livro do mês. Foi hoje. Se você tem interesse nisso, me escreve no direct que eu te coloco no grupo de leitura, tá? Falamos sobre o amor, a arte de amar, de Erich Fromm. E eu estava dizendo da importância do eu observador. Do eu que se auto-observa. Daquele que sai da cena e observa o que estava acontecendo ali. Quem é esse cara? Quem é esse Luiz Marcelo que está falando para uma audiência aqui? Está falando de pontos, etc. Percebe que aqui vem conceitos a partir daí? Então, a autoavaliação e a reflexão para mudanças de hábitos, ela está diretamente conectada a isso, a esse eu observador. Isso é essencial para que você possa ter uma vida ética. Lembre, o primeiro ponto. É a ética que faz os hábitos ou são os hábitos que nos traz a ética? É uma metamorfose, obviamente, porque isso é uma construção. Então, há uma necessidade de uma autoavaliação, há uma necessidade de uma reflexão, refletir. Interessante que o nome da minha companhia de dança, que eu tive durante
8 anos, era fletir. E fletir, a origem da palavra hermenêutica dela, que é usada muito pelos franceses, é dobrar-se para si mesmo. Fletir. Você flete alguma coisa. Os fisioterapeutas usam muito essa palavra. Então é fletir a si mesmo, né? É você dobrar-se a si mesmo. Refletir, né? É você o quê? A partir dessa dobra, dessa reflexão, você ter uma projeção. Olha que lindo isso. Reflexão, né? Autoavaliação, esse eu observador. A partir dessa reflexão e dessa revisão dessa ética, dessa autoavaliação, você consegue compreender e decidir de uma forma consciente se deve manter ou modificar. E alinhar isso aos seus objetivos de vida, que estão ligados aos conceitos filosóficos e espirituais. Essa é a base do primeiro nível do método Tríade. Trabalho de conceitos, de novos conceitos, fábrica de conceitos. É só aí que você vai se libertar, é só aí que você vai conseguir ter propósito e dar sentido à sua vida, em todos os aspectos. Primeiro nível do método Tríade fala sobre liberdade, de você se libertar, de você ter a capacidade de criar novos conceitos filosóficos e espirituais e conseguir visualizá-los e conseguir vibrar na direção dele. Esse é o primeiro nível. Não é possível você construir, modificar, introduzir hábitos, que é o segundo nível do método, onde você vai ter fluxo. A palavra é fluxo desse segundo nível do método. Não é possível você ter esse fluxo se você não tem esses conceitos trabalhados. Então essa reflexão, essa autoavaliação vai partir dos valores, obviamente, que você desenvolveu a partir dessa construção da sua ética de conceitos filosóficos e espirituais. Esse é o quarto ponto. A autoavaliação e a reflexão para mudanças. Quarto ponto. E vamos ao quinto ponto. A quinta premissa. Quem está curtindo aí, coloca o trevinho aí. Ou escreve eu. Nosso símbolo é o trevo, de 4 pétalas. Temos 2 símbolos, o trevo e a coroa. Por que, Luiz Marcelo, o trevo? Por que a coroa? Né? Olha aí a Pazini já colocando aí, minha amada. Isso aí. Por que o trevo, né? Que é tecnicamente um símbolo de sorte, né? E trevo de 4 pétalas, você só acha um trevo de 4 pétalas a cada 10 mil trevos de 10 pétalas. Eu explico isso muito minuciosamente no destaque. Se você for depois nos destaques, lá tem vários, eu explico isso bem, com histórias, contos, é bem legal. Mas basicamente é isso. Nós temos o trevo aqui, porque nós sabemos que a sorte se constrói. Sorte não existe. Um cara de sorte, uma pessoa de sorte. Não. Sorte é você se preparar para a oportunidade que você mesmo criou. Não é o outro. Que é o terceiro nível, inclusive, do método Tríade. Terceiro nível do método Tríade. Faz o E. Fazendo uma brincadeirinha aqui. Então, terceiro nível fala sobre as oportunidades. Nós criamos as oportunidades. Não é o universo. O universo só conspira a favor. A partir do quê? De hábitos interessantes, de ideias e contatos e assim por diante. Então nós somos a comunidade dos trevos felizes, porque nós sabemos que isso se constrói a oportunidade e se constrói
as bases para fazer essa oportunidade virar ativos e realizar, concretizar, materializar as coisas. E a coroa, viu, Anderson e Nieta? Porque nós somos reis e rainhas. Isso aí, Patrícia. E esquecemos que somos reis e rainhas, nobres, únicos e raros, coroados pelo próprio Deus vivo. E nós precisamos resgatar essa nobreza, essa autenticidade, essa dignidade, essa raridade. Não existe ninguém igual a você. Você tem poderes que nenhum outro ser humano tem. E é isso que vai te deixar um super-humano. Se você olha para mim, você sabe que eu sou único. E eu sei que eu sou único. E não é porque eu sou bonzão. Nada tem a ver com isso. De ser melhor ou pior. Eu só sou eu. Simples assim. Que sabe quem sou eu. E sei quais são os meus poderes. De comunicação, de generosidade, de alegria, de resgate da vida. Eu tenho qualidades e qualidades desenvolvidas, porque sei delas, que ninguém, nenhum outro ser humano tem, só eu tenho. E você também tem qualidades que eu não sei se você sabe e muito menos se está desenvolvida. Então a coroa é nesse sentido, para que você resgate o seu reinado. Eu tenho um reinado sendo desenvolvido e construído. E eu quero que o meu reinado se conecte com o seu reinado, que seja um ecossistema de reinados conectados, que criam oportunidades e se faz a sorte. Pegaram? Por isso, a coroa e o trevo. Quinto ponto. Vou trazer o quinto ponto para vocês. A influência dos hábitos na realização do potencial pessoal, que tem a ver com a coroa. Está diretamente ligado com a coroa. Os hábitos, eles vão contribuir ou não para o desenvolvimento do nosso potencial, dos nossos talentos, dons e virtudes, para que a gente possa realizar propósitos maiores. Mas propósitos maiores são feitos de médios propósitos, e um médio propósito feito de pequenos propósitos, e um pequeno propósito feito de micros propósitos, e um micro propósito feito de nanos propósitos. Se você não desenvolver nanos propósitos, você não terá um pequeno propósito. E as pessoas negligenciam os pequenos propósitos. Eles são muito importantes, os pequenos propósitos. Propósito de eu virar essa cadeira ou não. Pequenos propósitos darão médios propósitos, que não serão médios propósitos se não tiverem pequenos propósitos. E o médio propósito conectado vai dar um grande propósito. E grandes propósitos, o meu grande propósito, o seu grande propósito, uau, cara, isso vai dar uma bomba atômica de propósito. Vai dar o propósito da existência como um todo. Veja, o que se chama de vida plena, escute bem, o que se chama de vida plena, de plenitude, uma vida plena, ela está diretamente ligada a viver de acordo com as nossas virtudes, talentos e dons. Estou afirmando aqui para vocês isso. Você não atingirá uma plenitude se você não estiver vivendo os seus talentos, seus dons e as suas virtudes. Você descobrir isso. Os hábitos positivos, eles são essenciais para que você alcance e mantenha essas realizações de uma forma e um comportamento virtuoso, criando um desenvolvimento pessoal a você. Essenciais, hábitos
bons hábitos, hábitos alinhados a esse propósito, hábitos alinhados a esses conceitos filosóficos e espirituais que você tem, só você tem, que você precisa desenvolver. O que eu penso sobre uma vela não é o que você pensa sobre uma vela. E qual pensamento está certo? Os dois estão certos. Só que eu sei o que eu penso sobre uma vela e você não sabe. Eu estou a léguas de você. Pegaram? Perguntas, amados? Quinto ponto, aí faltou o quinto ponto. A influência dos hábitos no nosso potencial pessoal. Coloquem aí. Perguntas? Veja o que é importante. Nós temos hábitos cotidianos no nosso dia a dia. Alguns mais importantes, outros menos importantes. Alguns menores, outros maiores. Como deitar na cama. Isso é um hábito. Deitar. Dormir. Despertar. Está sempre ligado a uma ação. Se alimentar. Respirar. Se movimentar. Uau! Nós precisamos nos tornar um ser pensante. Se você ler, né, o livro, por que ele não está aqui? Está escondido. Se você ler o livro Mais Esperto que o Diabo, está invertido aí, eu sei, a imagem, é uma conversa do leitor Napoleão Hill, gênio, com o diabo. É uma entrevista com o diabo, mais esperto que o diabo. Muitos discutem se conversou mesmo com o diabo ou não, isso é o menos importante. O mais importante é o diálogo. E ele traz, em uma das partes, ele fala quais são os principais pontos que você domina um ser humano. O primeiro é o ritmo hipnótico. E o segundo que ele fala propósito definido. É a alienação. Alienar. Ele aliena as pessoas em não pensar. Em não pensar. Em deixar que os outros pensem por ela. Cria um ritmo hipnótico. O que é um ritmo hipnótico? Hábito. Hábito do cotidiano. Isso é um ritmo hipnótico. Essa é a maior arma do diabo. Fazia tempo que eu não falava isso, né? Mas é verdade, né? Cada vez que o chifrudo escuta Luiz Marcelo, ele já fala, caramba, de novo esse cara. Fala, truques e armas
diabólicas, né? Quais são os truques, né? Estou fazendo as perguntas e Vossa Majestade está respondendo. Confesso, porque não tem poder para parar de fazê-lo confessar. Ele pergunta: você encontrou o principal segredo do meu reino. Você sabe que só existe na mente das pessoas que têm medo. E o medo é a falta de conceito, de conhecimento, de informação. Você tem medo? Se informe sobre aquele medo, vai acabar esse medo. Tem medo de barata? Se informe sobre a barata. As pessoas não querem entrar em contato. Então cria-se esse pânico, né? Precisa entrar em contato. Não precisa entrar em contato físico, em ação, com a barata, por exemplo. Mas vai estudar, ler sobre a barata, a origem dela, como é que ela é, e vai escutando sobre ela, etc. Quanto mais informação, menos medo você vai ter, né? Simples assim. Então, os seres humanos não gostam de pensar. Deixaram essa prática. Os seres humanos precisam voltar a ser um ser pensante. É isso que eu estimulo vocês aqui. Pensante de que forma que não gera ansiedade? Como pensar, né? Como ser um ser pensante que não gera ansiedade? Ansiedade é a projeção do futuro, né? Sem viver o presente. Essa é a ansiedade. Então você pensar sobre algo não necessariamente seja você projetar aquele algo finalizado. A ansiedade vai vir a partir do momento que você fica pensando lá no futuro. Não é do futuro que eu estou dizendo. Também precisa, né? Também é importante projetar este futuro. Mas é projetar o futuro e acabou, é lá. Então assim, vou para onde? Para o Rio de Janeiro. Se eu ficar pensando no Rio de Janeiro, eu não chego no Rio de Janeiro. Preocupado com o Rio de Janeiro. Eu tenho que ter isso como objetivo. É Rio de Janeiro, pronto. Então qual que é o primeiro passo? Que é o PPP, né? Que eu trago aqui. Primeiro passo possível. Então eu vou traçando passos em direção ao Rio de Janeiro. E vou corrigindo a rota, que é importante também. Se eu não corrigir a rota, eu posso estar pensando que eu estou indo para o Rio de Janeiro e vou chegar no Japão. Então eu sempre corrigir a rota. Planejamento que dá certo e que deu errado. Planejamento é para dar errado. É para ser revisto o tempo todo. Por isso a revisão dos hábitos também. Mente é uma turbina, você sabe disso. Então, se ela te domina, a questão é quem está dominando quem. Esse corpo físico está te dominando ou você dominando o corpo físico? Seu corpo emocional está te dominando ou você está dominando a ele? Então, a mente é poderosa. Ela não é uma turbina, ela é uma bomba atômica potencializada a 100 vezes. Não existe nada mais poderoso do que uma mente aqui na face da Terra. Mais poderoso que a mente é a alma. Mas os seres humanos, né, se veem como seres humanos. Essas almas que estão encarnadas nesse corpo físico acham que são humanos. E nessa condição são laçados pela mente. Essa é a realidade. Quando você toma consciência que você não é essa mente, que você não é essa emoção e não é o corpo físico, que você não é essas sensações, que você vive sensações, você experimenta sensações, prazeres, que você que mexe esse boneco chamado corpo humano, que essa mente sem você é nada, que é você que domina, controla e lidera essa mente, pronto, muda o jogo. Mas enquanto eu não sei disso, eu sou dominado, controlado e liderado por ela, pelo ego, pela estrutura, pelas emoções, pelo outro. Quando eu conhece-te a ti mesmo, eu comecei falando isso na nossa live, tudo parte de dentro. Quando eu compreendo quem eu sou, quando eu entendo que eu não sou
os corpos terrestres, que eu não sou essa encarnação, eu estou encarnado vivendo essa experiência humana, o jogo muda completamente. E aí eu uso essa turbina, essa bomba atômica, essa capacidade, esse poder ao meu favor. Ao meu favor. Ela está ao meu favor. Ela vai ser direcionada por mim a ler o que eu quero, a pensar o que eu quero, a raciocinar o que eu quero. Eu, na qualidade de alma, determino o que eu quero raciocinar ou não. E se me invade pensamentos, se me vem memórias, eu direciono esses pensamentos e essa memória, porque eu sou a voz, eu no comando dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, e não o contrário. Senão, é um problema mesmo. Amados, mais uma live de domingo finalizando. Agora nós vamos para a nossa mentoria coletiva. Eu tenho uma mentoria às 20h30, todo domingo. Se você nunca participou, eu te convido para participar. Agora às 20h30, é só você escrever no direct, eu quero participar da mentoria, e minha equipe vai te colocar para estar com a gente. É uma mentoria fechada no Zoom, tá? No aplicativo Zoom. Não é aqui em rede aberta. Uma mentoria coletiva para um grupo seleto. Então você é meu convidado VIP. É só você escrever lá no direct, quero participar da mentoria. Ah, Luiz Marcelo, hoje eu não posso porque eu estou com compromisso. Participe semana que vem. Escreva do mesmo jeito e minha equipe vai ficar em contato com você para que você participe da mentoria, tá? Pra você experimentar a mentoria. Recados finais. 6 a 10 de novembro, ID 144. A nossa imersão, minha imersão anual. Tá? Eu faço uma imersão presencial anual na Chapada dos Veadeiros, lá em Alto Paraíso, a 200 quilômetros de Brasília. Uma fazenda incrível, incrível, com cachoeira, rio, preservada. Ela não é habitada como pousada, etc. Nada. A fazenda fica à nossa disposição. Então ali se constrói hábitos que deveriam estar no nosso cotidiano, no dia a dia. Você entende ética, conceito, tudo bonitinho, no dia a dia. Então você pratica isso. A gente começa o dia às 6 da manhã, vai até às 10 da noite, com hábitos, com boa alimentação, né, com bons hábitos, boa leitura. Então você sai dali com ferramentas para que você coloque no dia a dia. Porque você não precisa de uma fazenda para colocar tudo isso no seu dia a dia. Você precisa colocar no dia a dia, mas você precisa saber, precisa vivenciar, precisa alguém pegar na sua mão, às vezes, e a fazenda e te direcionar. E a fazenda e a imersão te dá isso. 6 a 10 de novembro. É só você escrever também no direct, que a equipe vai cuidar de você, vai te dar maiores informações sobre a imersão. E lá a gente trata sobre esse livro. Eu falo sobre como que esse chifrudo cria armadilhas na nossa vida, no nosso cotidiano. Como escapar delas. Confusão, dissensão, procrastinação, destruição, tudo isso, né? Ok? 6 a 10 de novembro. É minha prima mesmo que tá aí? É a Lu? É você, Lulu? Acho que é minha prima que entrou aí. É você aí, Lúcia? Chegou no final da festa, Lu. Acho que é minha prima que entrou aí. Escreve um oi aí, deixa eu ver se é você. Só para eu te dar um beijo. Minha prima amada. Carregou minha sacola. Tem 4 anos, mas ela é 4 anos mais velha do que eu. Tá quase chegando aos 50, então. Eu acho que é a Lu. E tem uma foto dela saindo com a minha sacolinha da minha mãe com eu no colo e ela saindo com a minha sacolinha com 4 anos, ela. Se é que é minha prima, acho que é Lúcia Guedes, com certeza é ela. Muito bem, amados. Não sei se ela entrou e saiu. Fiquem bem.
Então vamos para a mentoria, daqui 10 minutos eu estou entrando lá na mentoria. Escreve lá, tá? Para que você esteja na mentoria coletiva, tá bom? Um beijo para vocês, a gente se vê domingo que vem. Live da manhã também, lembrando disso, são os programas no YouTube, às 5h59 da manhã, né? Nós estamos lá fazendo aliança ativa, comungando a palavra, fazendo a nossa melhor versão, tá bom? 5h59. Vá pro direct. Vão pro direct, é isso aí, queridos. Beijo, tchau, fui.